É. Daí depois eu libero essas gravações para vocês. Provavelmente eu devo colocar, dividir ela e colocar ela dentro do próprio dashboard, que acho que é o lugar mais simples de estar assistindo, mas eu vou definir um pouco mais tarde. Então, pessoal, essa aqui é a fase inicial, ou seja, como é que vocês cadastram os clientes dentro do sistema. E eu vou tentar ser bem didático no porquê de cada um desses itens, ou como é que a gente utiliza esses campos, para que vocês possam estar utilizando isso aí dentro de uma estratégia de médio e longo prazo, tá? É o que eu estava falando para vocês. Tem aliás, duas quotes, esqueci como é que fala isso aqui, mas que falam o seguinte: a primeira é que empresas com estratégias de fidelização são 2 vezes mais lucrativas que empresas que não têm. O que são estratégias de fidelização? Quando você pega os clientes que você tem e você trabalha em cima deles para que eles possam estar gerando maior quantidade de clientes ou eles possam voltar a comprar com maior frequência de vocês. Isso chama estratégia de fidelização, tá? Agora, outra coisa que é importante vocês saberem também é que o custo de aquisição de um cliente novo, ele é 7 vezes maior do que o custo de você manter um cliente. Então, ou seja, quando você junta essas duas afirmações, você entende o porquê que nós falamos muito de vocês trabalharem com o banco de dados, com o banco de informações que vocês têm nesse momento. Tá bom? Então, eu vou começar a estar mostrando agora, dentro do sistema, como é que vocês trabalham, como é que vocês têm de estar fazendo, e daí vocês simplesmente, se quiserem estar colocando algumas dúvidas, eu já tenho algumas dúvidas que o pessoal me pediu para estar postando, tá? Mas fiquem à vontade de fazer qualquer dúvidas que vocês acharem pertinentes, tá bom? Eu vou... Como é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho de destacar meu hábito para todas e eu começo a compartilhar. Tá? Então, o que acontece, gente? Todos vocês vão entrar por essa tela. Provavelmente, em algum momento, eu devo estar mudando essa primeira tela, mas esses botões aqui não vão entrar. Então, eu parto do pressuposto que vocês já têm a senha de vocês, senha e usuário, tá? Ok. Quando vocês chegam nessa tela aqui... pessoal, eu não estou vendo vocês, tá? Eu tirei para conseguir enxergar melhor a tela. Então, qualquer coisa, manda no chat ou abre o microfone e faz a pergunta, tudo bem? Então, a hora que você entra nessa primeira tela, você tem acesso às empresas que você tem acesso. Então, assim, a maior parte de vocês só vai ter uma. Mas, no meu caso, como eu tenho 3 empresas, eu posso estar vendo 3 empresas simultaneamente pelo mesmo acesso, tá? Nesse caso, como nós vamos começar a cadastrar os clientes, eu vou utilizar essa B clínica. Depois eu mostro para vocês o que é essa A clínica, que é um lugar onde eu tenho bastante propostas cadastradas, como é que ela funciona. Tudo bem? A hora que você entra na clínica, essa é a primeira tela que vocês têm, tá? Então, assim, vocês já devem ter, se vocês já participaram de outras vezes desse treinamento, vocês sabem que, por exemplo, eu tenho algumas informações para mim que são importantes, do tipo quantidade de clientes em agendamento, quantidade de clientes em primeira consulta, quantidade de clientes em orçamento, quantidades de clientes em negociação. Eu coloco quantos são novos em 7 dias, quantos são novos em 30 dias, qual que é o valor dessas propostas em andamento. Aliás, isso aqui é importante. Quando você cadastra um cliente, quer dizer, uma coisa é você cadastrar o cliente, outra coisa é você cadastrar a proposta. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: quando você cadastra um cliente para que você comece a seguir ele dentro do funil de vendas, ele vai estar... você precisa estar abrindo uma proposta para ele, tá? É a maneira como eu estabeleci o sistema.
para explicar um pouquinho mais a lógica, é o seguinte: você pode ter um cliente com 2 propostas simultâneas, ele pode estar falando com 2 clínicos dentro do seu consultório, você pode ter um cliente que ele fez um tratamento, ele vai voltar para uma segunda etapa, que ele quer que sejam propostas diferentes, porque o pagamento vai ser diferente, depois ele pode vir para uma terceira etapa, ou você pode ter clientes recorrentes que você marca ele a cada 6 meses e você simplesmente vai criando novas ações em cima desse mesmo cliente. Por isso que ele foi feito, o sistema foi feito dessa maneira. Tudo bem? Tá. Então, essa basicamente a maneira como vocês têm de enxergar esse sistema nesse momento. A minha sugestão para vocês nesse momento é vocês começarem a estar buscando alguns clientes que vocês possam estar cadastrando, tá? Por que isso aqui é importante? Porque eu quero que vocês tentem buscar as informações da maneira como eu sugiro aqui, porque vai ficar muito mais didático, vai ficar muito mais fácil de vocês começarem a tomar decisões. Mas outra coisa que também é importante é o seguinte: vocês começarem a fazer um planejamento da estratégia por onde vocês vão estar buscando esses clientes. Então, dependendo da quantidade de clientes que vocês têm em andamento, vocês podem estar priorizando eles de maneira diferente. Faz sentido? Então, por exemplo, imagina que eu tenho, né, sei lá, 30 orçamentos em andamento. A minha sugestão para você é, por enquanto, honestamente, antes de pensar em cadastrar qualquer outra coisa, cadastra esses orçamentos. Por quê? Porque essa é a parte mais importante. Você já falou com eles, você já tem esses clientes conversado, você precisa seguir mais de perto, tá? E daí você vai implementando o resto, mas ele vai te dar, essa estratégia vai te dar uma ideia muito legal do valor que você tem, como eu falo sempre, né, em cima da mesa. E no frigir dos ovos, como todos nós, na verdade, trabalhamos ou precisamos desses valores, o ideal é que você comece a ter uma visibilidade grande dessa parte de orçamento. Então, só para a gente facilitar, só para facilitar o andamento, eu já cadastrei, apesar dessa aqui ser uma base limpa, eu já cadastrei 4 propostas, tá? Mas eu vou partir do zero de novo. Então, como é que eu começo a fazer o primeiro cadastramento? Eu tenho de criar um cliente. Esse é o processo que você começa a colocar os dados dentro do sistema. Então, vamos lá. Como é que é? Quando você vai definir ou criar um cliente, então, esses aqui são os clientes que eu já criei. Eu tenho o Alberto, o Betão, o Camilo, o Daniel, tá? Eles vão estar todos aparecendo aqui do lado em ordem alfabética. Parte da estratégia que você pode ou não definir nesse momento é se você quer estabelecer que esse cara está dentro de uma dentista, uma filial ou não, especificamente de um dentista, tá? Você pode ou não utilizar essa informação dessa maneira. Se você quiser travar, ou se você quiser dar a orientação de quem que esse paciente digamos assim, teoricamente ele você pode utilizar nisso aqui, mas assim como você pode utilizar essa informação nas propostas. Então, assim, só para seguir a lógica, eu vou cadastrar o Hernani, tá? O Hernani. A recomendação é sempre que você coloque, por exemplo, o celular, porque basicamente é a maneira de vocês estarem se contactando, então é simplesmente uma maneira simples de vocês terem toda essa informação muito rapidamente. Se vocês quiserem e-mail, endereço, é interessante também. A data do primeiro contato, eu gosto muito de trabalhar com essa informação. Por quê? Essa data do primeiro contato, ela é a origem desse cara no sistema. Então, vamos dizer o seguinte: hoje, dia 16 de fevereiro, um cara me mandou um WhatsApp falando o seguinte: oi, eu queria saber se o Dr. Carlos ele faz faceta, ele faz lente de contato, ele faz ortodontia, ele faz clareamento, ele faz botox, ele faz harmonização, ele faz implante, qualquer coisa.
Esse aqui é a data inicial desse contato. Então, eu começo a rastrear esse cliente a partir desse momento. Lembra que eu falei para vocês que uma maneira de pensar que eu tenho é o seguinte: como é que eu analiso a taxa de conversão dos clientes, a minha eficiência? Eu analiso por todos os clientes que começaram o contato do mês e eu vou seguindo esses caras do começo até o fim, né? Ou seja, se em fevereiro eu comecei 5 pacientes, ou 10 pacientes, ou 15 pacientes, o meu objetivo é pegar esses 15, 5, 10, 15 pacientes e tentar fechar o máximo possível deles, tá? É assim que a minha cabeça funciona, porque o que acontece? Se eu começo a pensar dessa maneira, eu começo a analisar os outros meses. Como é que estão meus pacientes de fevereiro? Como estão meus pacientes de janeiro? Como estão meus pacientes de dezembro? Como estão meus pacientes de novembro? Ou seja, eu vou seguindo mês a mês. Eu tento, sabe, raspar o tacho em todos os meses. A maneira como eu trabalho me permite que a maneira que o sistema trabalha, ele me permite estar analisando ele em todos esses nuances. Caramba, tem alguém me ligando, não sei que raio isso aqui, como é que eu faço isso aqui? Vamos lá, pronto. Então é por isso que é importante vocês terem essa data de primeiro contato. Tá? Eventualmente, o que vai acontecer com vocês como vocês vão estar cadastrando alguns outros clientes novos, vocês podem estar colocando a data desses contatos nos meses que eles começaram a contactar vocês. Por quê? Porque a partir do momento que vocês forem cadastrar mais pessoas e você for fazer essa, digamos assim, essa análise dos meses anteriores, você consegue estabelecer exatamente a partir de quanto esse cara entrou dentro do seu sistema, né? Então, ou seja, não é que você está entrando agora em fevereiro e você fala o seguinte: então eu vou cadastrar 100 pacientes aqui em fevereiro, tá bom, Carlos? Falei, tudo bem, pode, não tem nenhum problema, não vai fazer nenhum, digamos assim, problema, só que você vai ter todo mundo acumulado dentro de uma data de início no sistema. E às vezes, assim, em termos de você saber há quanto tempo esse cara está na lista de conversa, de negociação, é interessante você saber uma data um pouco mais aproximada, tá? Daí o que acontece? Você pode estar vendo a data de aniversário, também eventualmente algumas, como é que fala? Ações de mês de aniversário, alguma coisa, você pode estar planejando. E outra coisa que eu faço, assim, que eu recomendo muito que vocês trabalhem, é o tipo de indicação. Por quê? O que acontece? O que significa uma estratégia de fidelização? Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui para você. Imagina o seguinte: eu tenho. Vários de vocês falam para mim o seguinte: 80% dos meus clientes, 70% dos meus clientes, 90% dos meus clientes vêm de indicação de pacientes. Falei, que legal, né? E o que você faz com esses clientes? Né, às vezes o cara vem, eu pego e agradeço, ou mando um zap para o cara. Eu falei, pá, mas você já parou para pensar que esse cara que te está te indicando um paciente, ele tem a possibilidade de estar indicando muito mais outros pacientes? Você sabia que de cada 8 pacientes, um vai te indicar? Você sabia que se você chegar e começar como é que se fala? A mostrar o seu apreço, a sua gratidão para esse paciente que está te indicando, a chance dele indicar mais gente, ela cresce muito mais. E que a diferença é que você pode agradar um cara que ele não vai te indicar, que nunca te indicou, e não vai fazer nenhuma diferença. Mas nesse cara que te indica, esse cara que te indica, ele tem uma propensão a te indicar mais vezes. E se você começa a identificar quem são essas pessoas, você começa a trabalhar um programa de fidelização onde você consegue estar pensando, como é que esse cara pode me ajudar? Tá? Como é que ele pode estar me indicando mais novos clientes? Né? Toda vez que ele indica, ele recebe um agrado. O pessoal às vezes fala assim, não, quer dizer, Carlos, que eu tenho de pagar alguma coisa? Não, 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 gente, não tem de pagar alguma coisa. Mas né, eu dou alguns exemplos. Meu, quer dar para o moleque um vale McDonald's? O cara vai ficar muito contente. Quer dar para a mãe dele um vale
sei lá, hidratação de cabelo, né? Quer dar um acesso a um cinema, quer oferecer um clareamento, sabe? Qualquer coisa que vocês possam, na verdade, estar mostrando que vocês são gratos por essa indicação. Porque a partir do momento que você começa a transformar isso em um programa frequente dentro da sua clínica, você está começando a construir um programa de fidelização. Quando você começa a construir esse programa de fidelização, lembre-se disso. Vocês podem correr o risco de serem 2 vezes mais lucrativos do que as empresas que não têm esse programa, né? Que a gente volta depois, mas é a diferença entre você falar assim, eu estou aqui R$ 1.500 ou R$ 1.000 por mês aqui dentro do meu programa de fidelização, ou R$ 1.000 por mês que eu vou colocar aqui no Instagram. Tá bom? Faz sentido isso que eu estou falando? Tá. Ok, o Eric está perguntando aqui. E quando quem indica é outro profissional? Tudo bem, porque o que vocês vão ver... desculpe, tá dando para ver bem? Eu esqueci de aumentar a tela, mas... se tiverem algum problema, vocês me avisam. Mas quando vocês abrem essa tela aqui, vocês podem escolher entre paciente, dentista interno, dentista externo, redes sociais, ações de marketing e outro. Tá? Provavelmente agora você está perguntando, mas qual que é a diferença entre dentista interno e dentista externo? Essa que é a diferença, Eric. Imagina que você trabalha com 2, 3, 4 dentistas no mesmo local. Tá? E vocês têm mais ou menos um acordo de um estar indicando para o outro. E daí o que acontece? Esse dentista interno, eu chamo o cara que trabalha junto com você. O dentista externo, eu considero o cara que é de fora, um paciente que ele te mandou, você recebeu e às vezes devolveu. E devolveu, por exemplo, obviamente você teria que devolver. Tá? Então, por que você começa a fazer esse tipo de medição? Porque é a mesma coisa. É um negócio interessante. Há muitos anos atrás, a gente fez esse trabalho aqui numa clínica, né? E era interessante que eram 2 sócias e eram 10 dentistas dentro dessa clínica. E daí a menina que contratou a gente, ela falou, eu falei, né, vamos fazer esse levantamento só para você ter certeza de como é que funciona. E foi interessante que ela falou assim, nossa, Carlos, o que eu percebi foi que a única pessoa que não me indica pacientes é minha sócia. Eu falei, puxa vida, que negócio interessante, né? Mas é interessante vocês rastrearem até por outros motivos. Vocês podem, por exemplo, às vezes, por exemplo, você é dono de uma clínica, você tem 3 dentistas trabalhando por você, você pode criar campanhas onde cada um desses dentistas está indicando um para o outro, né? Às vezes o pessoal fala para mim, mas Carlos, o dentista que vem trabalhar para mim, o cara simplesmente quer vir atender e ir embora. Eu falei assim, então, por quê? Provavelmente você está pagando aí 20%, 25%, o cara não vê motivação de estar trazendo novos clientes. E se você começa a criar algumas campanhas onde você, sabe, oferece uma bonificação extra para o cara trazer um outro cliente, oferece uma bonificação extra para o cara indicar esse paciente para outro parceiro dentro da clínica. Então, assim, vocês estão percebendo? Tudo isso que eu estou falando de alguma maneira, assim, nem envolveu eu ter de fazer dancinha no TikTok. As meninas ficam falando que eu tenho de fazer dancinha no TikTok, eu falo, não vou fazer dancinha no TikTok. Mas são ações que internamente você vai fazendo para que você possa estar gerando uma quantidade maior de clientes para vocês mesmos. Quanto mais você se acostuma, você cria a habilidade de estar fazendo esse negócio dentro da sua clínica, maior a chance dessa clínica crescer e sair fortalecida, porque vocês estão criando uma comunidade, eu chamo muitas vezes, eu gosto de chamar de ecossistema, que na verdade sai fortalecida porque vocês estão trabalhando em conjunto. Tá? Esse mesmo raciocínio funciona muito bem para dentistas externos. Quer dizer o seguinte, às vezes eu pego e a gente atende bastante ortodontista, né? E nós temos bastante ortodontistas que, na verdade, só fazem ortodontia. E o que acontece? Então, 50% dos pacientes dele, via de regra, vem de indicação de outros pacientes, 50%, 60%, desculpe, outros dentistas. 50%, 40% vem de pacientes, mas olha a discrepância, né? 50%, 60% dos pacientes vêm de indicação de outros dentistas.
Quer dizer, são caras que trabalham em outros consultórios que te recomendam para você fazer seu trabalho e voltar. Quem são esses caras? Né? Quem está indicando mais do que indicava antes? Quem deveria estar indicando mais e não está indicando? O que você está fazendo pelos caras que estão te indicando? Vocês percebem que, assim, esse trabalho que eu estou fazendo com os pacientes, eu posso fazer exatamente esse mesmo trabalho com os dentistas internos e esse mesmo trabalho com os dentistas externos. E é por isso que eu falo que todo esse processo de fidelização, ele começa aqui no cadastramento. No momento que você pergunta, quem te indicou? Quem que foi que indicou? Ah, foi meu dentista, foi o dentista aqui, o Dr. João, tá? Eu até vou falar isso aqui, às vezes, assim, eu tenho uma certa dúvida se eu coloco aqui doutor ou não, tá? Daí ele fala o seguinte, por que que ele te indicou? O doutor João falou que você, por exemplo, faz um tratamento muito rápido, tá? E os pacientes adoram. O que que você fez? Tá? Eu comecei a cadastrar o histórico dele. Mas, Carlos, como é que eu vou estar sabendo de toda essa informação? Simples, perguntando. E essa que talvez seja também outra grande diferença entre a estratégia de cadastramento de pacientes atual versus uma que eu estou recomendando que seja um pouco mais complexa. Muitas vezes você fala o seguinte, o Hernani ligou, ele marcou para a semana que vem na quinta-feira, na quinta-feira eu pego todos os dados dele. Tá? Não é assim que vira e mexe acontece? E se você começar, ao invés de ter esse relacionamento assim tão distante, esperar na quinta-feira, você começa a criar relacionamento a partir do momento que o Hernani te liga. E se você começa a deixar o Hernani cada vez mais confortável dele estar vindo até o seu consultório, né? Porque, a priori, ele não te conhece. Ele não sabe quem é. Alguém indicou, tudo bem, alguém indicou, mas ele não te conhece. E se você começa, na verdade, a colher mais informações que possam te ajudar, tá te ajudando. O Hernani fala assim, então, Hernani, ok, o João falou que gostou muito do tratamento, mas qual que é o tratamento que você está precisando? Eu queria fazer ortodontia. Que legal. Realmente, a gente trabalha com um sistema que permite que eu termine, em média, 40% mais rapidamente que os sistemas convencionais. E digo mais, você não precisa vir todos os meses. Espera aí, Carlos, eu já vou falar tudo isso num primeiro contato? Sabe uma coisa que vira e mexe vocês me falam? É o seguinte, Carlos, tem muita gente que liga e não vem, marca e não vem. Eu falei, eu sei. Eu sei, provavelmente eu sei também que vocês não fazem nada para trazer esse cara para dentro. Não, mas, Carlos, eu parto do seguinte pressuposto. O cara que ligou e não vem, ele não era sério. Né? Vocês já me ouviram falando isso. E, gente, eu nunca acordei um dia de manhã falando o seguinte, não tenho nada que fazer, eu vou ligar e vou marcar uma consulta no dentista. Não tem lógica. Não existe lógica para você fazer isso. E para os seus pacientes também. Então, o que acontece? Quando você chega e começa a trabalhar uma estratégia de você estar, na verdade, fortalecendo a sua imagem, você está fazendo com que o seu cliente se torne mais, ou fique mais confortável de ir no seu consultório. Então, o que eu falei? Nós temos um sistema que ele é mais rápido, você não precisa vir tantas vezes, você é muito mais eficiente. Eu posso falar, nossos clientes adoram, tá? Eles falam que, comparado com os outros sistemas, ele é muito diferente. Eu posso falar que os clientes adoram a maneira como a gente agenda, a flexibilidade de agendamento. Espera aí, eu estou construindo a minha imagem, eu estou ganhando autoridade para cima desse cliente. Então, assim, se ele tinha alguma dúvida, eu estou começando a quebrar essas dúvidas aos poucos. Termina aí? Não. Né? Entre você marcar e ele vir, honestamente, eu recomendo que você mande alguma informação para ele. Por mais que você tenha falado naquele momento, visualmente é interessante que você mande alguma informação. Até porque vai que esse cara resolve compartilhar. Né?
Ah, mas se ele ficar compartilhando esse negócio aí com todo mundo, cara, propaganda de graça, você vai reclamar disso? A ideia é exatamente essa, que você crie um material que ele possa ser compartilhado com outras pessoas. De repente, outra pessoa chega e pergunta para o Hernani, oi, e aí, cara, você conhece algum dentista? Estou ouvindo falar desse cara, esse cara me mandou esse material, vou te mandar. Alguma coisa assim do gênero. Ou eu vejo um primo que está fazendo tratamento que ele reclamou, falou assim, olha, eu estou indo nesse cara agora, né? Daí, em vez de simplesmente o cara falar assim, a gente vai no doutor João, no doutor Carlos, ele fala assim, ó, tá aqui um material do doutor Carlos. Né? Então, é engraçado, porque muitas vezes isso que acontece. O pessoal fala, acha que o paciente que está dentro do consultório também não precisa ser trabalhado. Não, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa estar dentro da sua lista de envio de WhatsApp, para que você possa estar regularmente mandando informações. Tá? Faz sentido isso? Daí eu pego e cadastro. Ah, sabe uma coisa que acho que eu não fiz? Eu ia colocar aqui. No Hernani... Ah, não, não coloquei, desculpe. Eu ia colocar a proposta, mas eu estou colocando só na proposta. Então, vamos lá. A partir do momento que eu cadastrei esse cliente, eu tenho de cadastrar uma proposta. Lembra que eu falei para vocês, uma coisa é o cliente, outra coisa é a proposta. Eu posso ter um cliente e várias propostas rolando nesse mesmo cliente. Como é que é o esquema de cadastrar essa proposta? Você entra naquela tela de cadastrar a proposta e você busca esse cliente. O Hernani, achei, tá? Aqui que muda. Então, o Hernani ele vai passar pelo dentista E. O que é o dentista ou filial E? Em cima dessa necessidade, pessoal, eu criei uma possibilidade de vocês fazerem um controle por 5 dentistas diferentes dentro da sua clínica. Tá? O sistema permite que você separe as propostas de 5 clientes diferentes. E é aquilo que eu falei, eventualmente o Hernani tem uma proposta rolando com o Ernesto aqui, tá? da filial E tem outra com o Benito da filial B, quer dizer, filial. Eu chamei de dentista filial, mas isso, você pode utilizar isso como consultórios separados ou dentro do seu consultório pessoas diferentes. Tá? É simplesmente uma maneira de você localizar com quem que esse cara está falando em cada momento. Então, o que acontece? O Hernani está aqui no dia 16, na verdade, ele ligou para fazer um agendamento, tá? No dia 16, ponto. Ele ainda está em fase de agendamento. Eu ainda estou tentando marcar uma consulta para ele. E às vezes o pessoal fala o seguinte, tá, Carlos, e o valor da proposta? Eu coloco alguma coisa? Eu recomendo que você coloque alguma coisa aqui, sim. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês comecem a pensar nesses caras que estão nessa parte de agendamento como um custo tanto de aquisição como de atendimento. Ah, mas eu não cobro consulta. Mas sua hora tem um custo. Né? E às vezes você está pensando dessa maneira, ele te ajuda a você precificar certas ações que vocês têm dentro do seu consultório. Então, por exemplo, se você quiser colocar R$ 150, coloca R$ 150. Se quiser colocar R$ 200, coloca R$ 200. Quiser colocar R$ 100, coloca R$ 100, independente. Tá? Mas eu recomendo que você coloque, e mesmo aqui na forma de pagamento, pode colocar qualquer coisa. Tá? Mas aqui entra a parte interessante. Data do próximo contato. O que é data do próximo contato? É quando você tem de contactar ele. Tá? Então, todo o sistema ele sempre funciona da seguinte maneira. Eu, a todo momento, vou estar marcando uma data para eu estar seguindo ele. Eu vou estar marcando uma data que eu preciso estar ligando para ele. A todo momento. Eu vou mostrar depois para vocês. Por quê? Esse aí que vai ser o meu alarme. Isso que dispara como é que se fala? O meu alarme para eu estar recebendo esse cliente. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, vamos dizer o seguinte. Eu sei que o Hernani me ligou aqui no dia 16, de segunda-feira não pode passar. Tá? Eu vou mostrar onde que eu vejo. Outra coisa que eu acho interessante, às vezes, é o seguinte.
Essa aqui é uma maneira diferente de pensar. Você pode cadastrar uma proposta aleatória, mas lembra de outra coisa. O que o Hernani falou? Ah, eu acho que eu preciso de ortodontia. Eu acho que eu falei isso aí no começo, né? Então, o que acontece? Eu posso já colocar um valor aleatório de ortodontia. Eu posso colocar da valor da proposta já R$6.000. No que isso me ajuda? No que assim, começa a pensar, gente. Você tem 3 clientes ali na sua tela. E de repente você pega e fala o seguinte: uma de 100, outra de 150, outra de 6.000. Você percebe como você já começa a priorizar esses caras de maneira diferente? Você começa a dar um grau de atenção diferente? Se você fizer isso aí com todos os clientes, tá? Se o cara chegou, por exemplo, eu marquei um tratamento de... eu queria ver informações sobre um tratamento de ortodontia. Daí o cara não veio. Eu quero que fique na sua cabeça. Meu, esse cara poderia estar vindo aqui fazer um tratamento de ortodontia, ele não veio. Onde é que foi que eu errei? Porque hoje, se você não coloca nada, sabe o que acontece? Você fala o seguinte: puxa vida, eu perdi um paciente, o cara não veio, simplesmente o cara não veio. Que pena. Que pena? Não, não é que pena, cara. Você poderia ter feito R$6.000 nesse paciente. 10, 12, né? Cada um. Eu estou chutando um valor aleatório. Tá? E poderia estar fazendo isso por estética, poderia estar falando disso aí por implante. Ele falou que queria 4 facetas, dá mais 6, 8 mil. Então, assim, sabe, quando você começa a quantificar, você vai mudando um pouquinho a maneira como você prioriza esses clientes. E é isso que eu quero que vocês comecem a todo momento estar pensando. Como é que eu faço, como é que eu analiso essa situação, tá? Então, o que eu fiz? Eu cheguei e cadastrei. Eu posso colocar uma observação também, ortodontia, orto quer tratamento rápido. Por quê? Daí, na hora que o dentista for atender, porque lembra disso, até agora eu estou falando com a secretária. Ele já tem uma ideia do que está acontecendo. Além das informações que desse paciente, eu tenho várias informações que vocês podem estar colocando. Perceberam? Então, o que acontece agora? Espera aí, tem uma pergunta. Script, sim, eu posso te ajudar sim. Esses vão ser vários treinamentos do que eu recomendo que vocês falem sim, tá? O que acontece aqui? Lembra que eu acabei de cadastrar um cara novo? O Eric? Deixa eu diminuir um pouquinho, porque senão ele sai um pouquinho de formatação. É aqui que vocês começam, na verdade, a enxergar esses caras, tá? Eu falei para vocês, eu deixei cadastrado 4 pacientes em 4 dentistas diferentes. Eu acabei de cadastrar o Eric aqui na filial E. Tá. Sim, eu coloquei filial A, Alberto, B de Betão, C, só para facilitar, para não me perder. Tá? Mas aqui é interessante, olha. Lembra aquele dado que eu falei para vocês da data do próximo contato? Né? Cada um desses pacientes, eles têm uma data diferente. E para eu não me perder, eu começo a verificar a minha agenda diariamente. Lembra que eu falei para vocês que, na minha visão, a minha recomendação é que vocês comecem a fazer uma gestão diária. Sabe por que diária? Porque sabe o que acontece quando você esquece de fazer alguma coisa em determinado dia? Nada. Mas quando você esquece de fazer uma reunião semanal, você tem uma semana de ações que você precisa correr atrás. Então, assim, quando você começa a trabalhar dessa maneira, você começa o dia simplesmente olhando o que você tem de fazer. Então, por exemplo, amanhã eu tenho de falar com o Alberto sobre orçamento. A sua secretária tem de ligar para o Alberto e falar assim: e aí, Alberto, quando que a gente pode estar marcando para a gente iniciar o tratamento? Quando você gostaria de estar marcando? Porque daí o que está acontecendo?
você já está tentando dar o segundo passo, você já passou o orçamento para o Alberto, você quer simplesmente estar fazendo essa negociação. Quando você começa a fazer essa negociação, eu falo muito para o pessoal, a negociação, na verdade, começa no não. A negociação sempre começa no não, né? Porque se o Alberto chega e fala assim, ah, tá bom, então vamos lá. Vamos marcar, então, em fevereiro, né? Em março. Dá para ser no dia 6 de março? Tá bom, tá marcado. Vou marcar, eu posso te conseguir em tal horário, às 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, independente. Essa foi uma negociação extremamente simples. Essa foi uma negociação que eu não precisaria me envolver. Esse é o que a gente chama, assim, eu divido entre orçamento e negociação. O orçamento é uma fase onde eu não preciso me envolver, não teve um não, não teve um mas, não teve um nada, tá? Ele simplesmente foi um negócio que falou o seguinte, vamos marcar? Tá bom. Eu acho que eu falei com o Dr. Carlos, ele me convenceu, eu acho que a proposta de método de pagamento está dentro do que eu posso estar pagando, manda ver. Ótimo, isso aí é uma negociação. O que acontece se o Alberto fala o seguinte, não sei, hein? A função da sua secretária, nesse momento, é começar a abrir canais de comunicação para que ela possa estar enxergando o que está acontecendo. Aonde que ela vai fazer ali? Honestamente, não é ali embaixo, é aqui em cima. Esse aqui é o painel de propostas. É onde todas as propostas que você cadastrar vão estar sendo mostradas para a sua secretária. Ela sabe que, por exemplo, o Alberto, eu tenho de ligar amanhã no dia 17. Tá? O que acontece se o Alberto começar a me enrolar e falar o seguinte, então, não sei. Tá? O script para a secretária é sempre o seguinte, ó, tem alguma dúvida? Teve algum ponto que não ficou claro? Tem alguma coisa que você precisa de maior orientação? Tá? Que daí o cara vai falar o seguinte, não, é, talvez. Falei assim, então, não, pode falar, eu tento resolver. Para falar a verdade, o doutor falou que esses 6 mil eu vou ter de pagar em 10 vezes. Eu acho que está muito fora da minha realidade. Assim, mas a função da sua secretária nesse momento é, ok, então me fala, como que eu poderia te ajudar? Como é que eu te ajudo a você vir tratar aqui com a gente? O que eu posso fazer para te ajudar? E essa que, honestamente, é a função dela. Só que, na hora que faz isso aqui, gente, o que eu falo para vocês é o seguinte, isso aqui já não é mais um simples orçamento, isso aqui parte para uma negociação. Sabe por que ele parte para uma negociação? Porque você, dentista, precisa estar mais envolvido. Você precisa olhar essa negociação e falar o seguinte, espera aí, o que eu posso estar fazendo? E daí você vai chegar e mudar. Olha, tudo bem, imagina que a gente já falou no dia 17, ela falou o seguinte, retorna até segunda ou terça-feira. Então, o que você fez? Você acabou de mudar a sua data do próximo contato. Eu mudei a data aqui embaixo, eu mudei o status da negociação, eu clico em editar proposta. Tá? A hora que eu edito proposta, eu vou lá no painel de proposta, o Alberto não está mais aqui em orçamento, ele está em negociação. Por que negociação? Porque eu preciso de ajuda. Então, a hora que vocês forem fazer essa reunião diária, a primeira coisa que eu quero que vocês precisam ter muito claro é exatamente esse. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer que eu não posso delegar? E o que eu preciso que é delegável? Então, se na hora chega assim, puxa vida, o Alberto, escuta, me fala, qual que é o problema do Alberto? Ele falou que em 10 vezes não vai dar. E o que mais que ele falou? Ele falou o seguinte, que se desse para fazer em 15, ele fechava. Que mais? Eu perguntei para ele, se eu conseguir em 15, você fecha com a gente? Ele falou assim, em 15 vezes eu fecho. Tá? Daí você vai chegar e tomar a decisão. Ok, libera. 15 de 400. Ou sei lá, quiser colocar um jurozinho, 15 de 410. Sei lá, qualquer coisa assim. Né? Aí a estratégia é por você.
Mas o importante é o seguinte, essa informação saiu de você. Tá? E é esse que é o objetivo desse funil. Você vai trabalhando esses caras de acordo com a fase que eles estão. É a mesma coisa que o Hernani. Hernani, eu tenho de ligar até o dia 20. Hoje, vamos dizer que hoje seja o dia 20, ele ligou para mim e falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Vamos marcar essa consulta para o dia 20 mesmo. Tá? Hoje é dia 17, eu sei que a gente ia se falar, mas eu acho que dá. É a mesma coisa, você muda esse cara de status. Você simplesmente chegou e mudou esse cara para uma próxima consulta. Você sabe que esse cara tá vindo agora no dia 20. Tá? Por que isso aqui é importante, gente? Porque é o seguinte, quando eu estou lá, desculpe, aqui dentro do meu painel inicial, eu estou aqui na minha agenda e falo o seguinte, quem são os caras que eu preciso ver no dia 20? Ah, tem uma negociação que é só ligar, tem o Hernani que é a primeira consulta. Se o Hernani vem no dia 20 para a primeira consulta, antes dele vir no meu consultório, eu preciso mandar o kit de boas-vindas, uma mensagem como é que ele chega no meu consultório, eu posso mandar um mapinha, eu posso mandar instruções de como é que ele estaciona, eu posso reforçar a imagem da clínica, eu posso passar o link do Instagram, eu posso fazer N coisas, tá? que eventualmente muitos de vocês não fazem, mas eu falo o seguinte, puxa vida, gente, lembra de uma coisa, você ainda está numa fase de namoro, vocês ainda precisam conquistar esse cara. E vocês percebem que, dentistas, vocês nem chegaram a contactar esse cara ainda. Todo esse processo, quem tem de estar fazendo é sua equipe. Por isso que eu falo muito para vocês, parte do nosso trabalho dentro da consultoria é ensinar vocês como vocês vão trabalhar com a sua equipe. Como vocês vão estar delegando as funções para a sua equipe, como que vocês vão estar cobrando as funções da sua equipe e como a sua equipe vai estar olhando o dia a dia, enxergando o que tem de fazer sem depender de você. Tá? Mas daí, de novo, a minha recomendação é sempre o seguinte, tem duas maneiras de pensar. Uma coisa é o conceito de delegar, que é o seguinte, eu passo instrução e cobro. Outra coisa é delargar. Ó, faz aí, depois você me conta como é que foi. Tá? E eu recomendo que vocês nunca delarguem, mas sempre deleguem. Que também é outra das vantagens de você fazer os reuniões diariamente. Você está sempre acompanhando o trabalho que ela está fazendo diariamente. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, o que acontece, gente? Isso aqui tem tudo sempre dentro desse painel de propostas. Eventualmente, o Betão fechou. Betão, eu tinha de falar com ele no dia 27, mas ele me ligou hoje e falou assim, ó, negócio é o seguinte, chegou aqui, eu tenho com valor aqui de receber uma bonificação, eu acho que eu quero adiantar. Eu consigo algum desconto à vista? Sei lá, de R$ 5.000, pode fazer por 4.800, 4.700, 4.750. Tá bom? Tá bom. 4.750. Tá. O que acontece? Eu vou fechar essa proposta. Por que esse negócio aqui é interessante? A partir do momento que eu estou fechando e à vista, tá? Esse aqui vai para um outro lugar. Eu fechei aqui no dia 16 mesmo. Número de pedido não tem, eu fechei. Tá. O que acontece? Lá dentro do meu painel de proposta, eu também já tenho um cara fechado. Tá? Eu já, sabe, é sempre esse processo. Eu vou trazendo esse cara desde o momento do agendamento até a primeira consulta, até orçamento, até negociação, até fechado. E daí o que acontece, gente? Vocês vão seguindo esses clientes a todo momento. Tá? O objetivo desse sistema de gestão é que você nunca deixe de seguir um cliente desses. Você nunca deixa de seguir. Quanto mais vocês conseguirem fazer esse processo, ou trabalhar com esse processo regularmente, maior vai ser a sua taxa de conversão. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Por quê?
A hora que você começa a alimentar, a trabalhar, você começa a ter outros dados. Então, assim, num primeiro momento, é claro, nesse momento eu tenho pouquíssimos dados, mas eu começo a ver quantos caras estão na minha primeira consulta, quantos entraram nos últimos 7 dias, quantos nos últimos 30 dias, quantos estão sem ação, que eu sempre falo que isso aqui é outro ponto que me chama atenção, né? Lembra da gestão diária? Uma das coisas que me chama a atenção assim, pô, por que tem caras aqui com 100 ação por 15 dias? Seja aqui em agendamento, consulta, em orçamento ou negociação. Para mim, isso sempre acende um alerta. Isso não pode estar acontecendo. E o interessante nisso aqui, gente, é o seguinte, vocês perceberam como isso aqui é extremamente visual? Você tem toda a informação em 5 minutos que você olhou essa tabela. Tá? Você vai gastar mais um tempo orientando o que tem que ser feito, dando instruções, eventualmente, né, ajudando a sua equipe a responder objeções, mas a sua função é você chegar, analisar essa informação e começar a tomar decisões. Então, você consegue... Peraí, deixa eu ver, isso aqui não é, na verdade, não é melhor, mas vamos lá. Dashboard gerencial. Dashboard gerencial é onde você vê o resumo do que aconteceu, do que começou dentro do mês. Então, por exemplo, apesar de hoje ser dia 16, eu tenho 5 propostas cadastradas. Eu cadastrei todas esse mês. Eu tenho 32 mil em propostas cadastradas. Eu tenho 4.750 em fechamentos. Eu sei que dessas fechamentos, eu tinha feito proposta de 5 mil. Às vezes é o inverso. Às vezes eu fiz 5 mil e fechei 7 mil. Como é que eu posso fazer isso, Carlos? Simples. O cara falou que ia fazer um implante e você vendeu um clareamento. O cara falou que ia fazer um clareamento, você vendeu um botox. Isso chama upselling, tá? E você vai realmente analisando tudo que vai acontecendo. Só que essa tela aqui, ela te permite que você enxergue por mês tudo o que aconteceu. Tá? Por isso que eu falei para vocês, vocês começam a fazer o controle a partir do início do mês até o final do mês. Vocês começam a fazer o controle desse cara que entrou nesse mês de fevereiro, por exemplo. Então, outro dia, uma das clientes falou o seguinte, mas nossa, minha taxa de conversão em fevereiro está em 15%. Calma, gente, né? Hoje é dia 16 ainda. Você tem mais um bom tempo para estar trabalhando. Né? Mas eu recomendo que você olhe outubro, setembro, e você comece a analisar como é que é a minha taxa de conversão daqueles pacientes que começaram naquela época. Porque eles não podem estar fugindo. E se você não estiver acompanhando, eles vão estar fugindo. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, assim, as informações, elas começam a ficar muito mais claras. Eu sei a quantidade de gente que está em primeira consulta, valores, eu sei os valores que estão em orçamento, que estão em negociação, eu sei as quantidades de negociações que estão em andamento, eu sei as negociações, né, orçamentos e negociações que estão em andamento. Isso vai te dando uma visão um pouco diferente de como funciona o seu consultório. Tá? E tudo isso no sentido de você ter uma estratégia muito clara ou ter uma visão estratégica muito clara do que está acontecendo. Tá? Faz sentido? Aqui tem outras partes a respeito de você consegue ver como é que você fechou em cada uma dessas situações, mas... outra coisa importante. Que eu falei para vocês, né? Antes de mudar. Eu gosto muito de fazer análise também daqui. O que é aqui? Quer dizer o seguinte, aqui é uma verificação de onde estão vindo os meus clientes. Eu pergunto muitas vezes para os nossos, quando eu estou fazendo uma consultoria, qual que é a porcentagem dos seus clientes vem por indicação de pacientes, de outros dentistas? Eu acho, falo assim, por que você não pode estar pensando em rastrear esses caras mais de perto? Porque a hora que você começa a rastrear esses caras mais de perto, você começa a enxergar coisas de maneira diferente. Então, eu sei que a Amanda, a Cecília, o João me indicaram. Eu sei que o do João eu consegui já fechar, tá?
eu sei que um dentista, o João, indicou outro paciente, por enquanto aqui está vazio. Eu tenho uma ação de marketing na academia, né? Isso aqui é uma história, outro dia que eu estava conversando com uma cliente, ela falou o seguinte: puxa vida, eu estou pensando em colocar um guarda-sol lá na frente do meu consultório, com a marca do meu consultório, porque assim o pessoal que está do outro lado na academia, que é uma academia legal, eles podem ver que eu sou dentista, de repente colocar Invisalign, alguma coisa assim. Eu falei, mas por que você não vai na academia e conversa, escuta, será que eu poderia colocar uma propaganda aqui nas suas televisões? Daí ela falou assim, pô, eu conheço esse cara, eu conheço o dono, eu treino lá. Eu falei, então, você tem tudo na mão. Só que o que eu sempre falo para vocês, meçam resultados. O que quer dizer o seguinte? O que quer dizer medir resultados? Vamos lá que o cara fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, paga R$2.000, eu te deixo colocar a sua propaganda durante o mês. Eu não paga nada, independente, mas vamos dizer que o cara cobrou. Então você tem R$2.000 de custo, né? Daí o que acontece nisso aqui, gente? Você precisa medir quanto esses R$2.000 te trouxeram de clientes. Quantos clientes vieram por causa da academia? Vieram 5, vieram 10. Só vieram? Quantos desses caras fecharam? Porque daí você começa a analisar o quê? O quanto valeu a pena esse retorno. Então, ó um negócio interessante, né? Acho que eu contei para vocês outro dia, aquela história lá de investir, de um cliente que falou o seguinte, estou investindo R$1.500 em Google. Falei, tá, mas quantos pacientes estão trazendo? Ele não sabia, foi procurar, viu, são 10. Então são R$150 por paciente. Né? É caro? Depende. Se os caras fecharam, não é caro. Mas se os caras não fecharam, é caro. Tá? Mas daí qual foi a conclusão? Dos 10 fecharam 2, dos 2 fecharam R$200, R$300. Né? Ou seja, o meu custo foi de R$1.500, o que eu faturei talvez tenha sido, sei lá, 500 entre os dois, fora o meu custo de atendimento. Então, ou seja, você começa a repensar se a estratégia dá certo ou não. Eu estava falando com outro doutor e falou o seguinte, não, então, eu tenho de investir 28, R$30.000 para trazer 1.000 leads, daí são outros números, né? Mas daí eu falo assim, puxa vida, daí você traz essa quantidade, daí você precisa ter uma estratégia de captação, de estar falando com todo esse pessoal, daí você precisa ter uma estratégia de trazer esse cara na consulta, depois você precisa ter uma estratégia de fazer um orçamento, daí você precisa ter uma estratégia de fechar o orçamento. Daí ele me deu uns números lá de como é que funciona. Falei, então, pelos meus cálculos, fácil, cada tratamento ele já sai, que você fechar, teoricamente, ele já sai com R$1.000 de custo de marketing, tá? Então quer dizer o seguinte, você não pode fechar tratamentos de R$2.000, você tem que fechar tratamentos de 5, 6, R$8.000 para cima, né? Então, o que isso aí tudo funciona, gente? Ele te dá uma noção, na verdade, de custo-benefício. Né? Às vezes o pessoal fala o seguinte, mas Carlos, como é que eu vou criar um orçamento para meus indicadores pacientes? Sei lá, estabelece um valor, quer estabelecer R$500 por mês, estabelece R$500 por mês. E R$500 por mês você, sabe, cria ações que podem estar fazendo com que esse cara te indique mais clientes. E quando você começa a fazer isso de maneira consistente, os resultados vão vindo. Tá? Pode ser que uma vez eu vi um cara falando o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda estratégia dá errada. Falei, é sério? É sério. Pelo menos na primeira vez. Na segunda vez, na terceira vez. Tá? Se você não testar 3, 4, 5 vezes, aprimorar, polir, deixar ela redondinha, provavelmente ela vai dar errado. Então, o que eu sempre falo também para o meu time de vendas é o seguinte, gente, não adianta esperar que a primeira estratégia vai funcionar, não adianta esperar que o primeiro script vai funcionar. Você precisa testar e ir polindo, refinando. É assim que as coisas funcionam, em qualquer lugar. Tá bem? Faz sentido? Tá, eu falei então, redes sociais, que eu falo também para o pessoal, analisa, veja quantas pessoas.
Se bem que redes sociais eu sempre falo para o pessoal tomar um certo cuidado, que muita gente fala o seguinte, onde você viu o doutor? Eu vi no Instagram. Legal. Mas você não perguntou quem fez esse paciente procurar no Instagram por você. Não, é que a minha vizinha, ela trata aqui, ela falou de vocês, daí eu fui no Instagram e vi a clínica de vocês. Então, na verdade, não é Instagram. A fonte, a origem desse cliente não é Instagram, é a vizinha, tá? Porque é isso que eu falo também direto para vocês. Por mais que, assim, eu seja meio bem cético com relação a redes sociais trazerem clientes de alto valor, né? A primeira coisa que qualquer cliente seu que receber a indicação do seu nome vai fazer, vai ser te procurar nas redes sociais. Ele quer saber quem que é você, como é que você atende seus clientes, como é que você trabalha com seus clientes, como que você é como pessoa, tá? Como é que você fala, como é que você atende seus clientes, como seus clientes interagem com vocês. Daí você começa já a entender o que eu falo, né? Que vocês precisam também ter uma constância de postar informações nas redes sociais. Por quê? Por mais que ele não vai trazer, ele reafirma a sua autoridade. Então, quando esse cara chegar e for procurar o seu nome dentro das redes sociais, a pergunta que você tem de se fazer é o seguinte: qual que é a imagem que esse cara está vendo nas redes sociais? Né? Eu brinco que às vezes eu vejo um monte de doutor carregando um monte de caixa assim, de alinhador, daí eu falo assim, que imagem você está querendo passar que eu não entendi? Que você é forte, que está carregando? Outro dia eu vi alguém recebendo a caixa, né, na recepção, eu falei, ué, mas o que você está tentando mostrar para o seu paciente? Né? E coisas básicas, gente, né? Do tipo, tudo bem, às vezes eu tiro foto com o meu paciente na hora que ele entrou. O que mais você poderia fazer? Qual que é a história desse paciente? Por que ele veio te procurar? Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente estava falando de ortodontia. Aqui, o Hernani veio me procurar porque ele precisa terminar um tratamento em 12 meses. E ele ficou sabendo que aqui no nosso consultório a gente costuma terminar em 40% do menos tempo, ou 18 meses, alguma coisa assim, 16 meses. Vocês percebem como as informações elas começam a se encaixar? É a diferença entre você tirar uma foto e falar assim, ó, aí, todo mundo joinha, ou você pegar essa mesma foto e tá aumentando a sua autoridade para o cara que está te vendo lá na internet. Essa aqui é a Maria, que ela tem medo de dentista, mas ela se sentiu confortável aqui com a gente. Esse aqui quer dizer, às vezes o implante o cara não vai se sentir tão confortável, mas ele fala assim, pô, ele está querendo um sorriso, uma mudança no sorriso, ele veio aqui com a gente. Tá? Vocês percebem como todas essas ações elas são extremamente amarradas? Então, ou seja, né, eu lembro que uma vez às vezes o pessoal fala assim, mas escuta, Carlos, mas me fala uma coisa, vai, me fala o que é que dá certo, o que eu preciso fazer? Eu falo assim, olha, não existe uma ação, existem uma sequência de ações. Quanto mais vocês conseguirem trabalhar essas ações de maneira consistente, mais bem-sucedidos vocês vão ser. Só que qual que é o grande problema? Você não esquecer. Por isso que eu falo para vocês precisam ter um sistema que permita que você não esqueça de fazer as coisas, que você siga, que você delegue as funções, porque daí fica mais simples você seguir esse questionamento. Deixa eu ver. Tinha mais alguma dúvida? Eu só vou ver se tinha mais alguma dúvida aqui. Boa, esqueci uma dúvida. Vira e mexe, o pessoal pergunta, mas Carlos, você chegou e colocou R$6.000 lá na ortodontia, né? Mas eu cobro R$1.000 de entrada e R$200 por mês. É isso que eu fiz. Quanto é R$1.000 de entrada, R$200 por mês, vezes o que? 24, 30 meses, dá R$6.000, daria, na verdade, R$7.000. Eu simplesmente trouxe tudo a valor presente. Porque, na verdade, uma coisa é fechamento, outra coisa é pagamento. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte,
eu fechei R$7.000. Como que eu vou receber esses R$7.000? R$1.000 de entrada, 30 parcelas de 200. Tá? Aliás, hoje eu não vou mostrar a parte financeira, mas se vocês quiserem controlar parcialmente a parte financeira, aqui também dá. Mas perceberam qual que é a lógica? E a mesma coisa, o implante. Não é só implante, você vai colocar uma prótese, faz a soma de tudo e coloca. Esse é o valor. Não é o que você faria? Tá? Ah, mas e se eu quiser fazer um implante com doutor e clareamento? Daí você abre duas propostas, um com o doutor A e outro com o doutor B. Eventualmente, as duas propostas vão se comunicar, vai fazer um pacote só e vai fazer um pagamento só. Mas quer saber de uma coisa? Você sabe que o doutor A tem uma parte do valor, se você paga a comissão, se o valor é dele, e o doutor B tem outro valor da comissão e o valor dele. Tá? Faz sentido? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tá, eu falei sobre por que tem que buscar as informações. Ah, boa, esqueci. O motivo da indicação, eu falei, né? Outra coisa que é importante, deixa eu ver aqui. O motivo da indicação não é o seguinte, a Amanda veio fazer implante. O motivo da indicação é implante, não é implante. Tá? A Cecília veio fazer clareamento. O motivo não é clareamento. O motivo da indicação é porque esse cara foi indicado para você. Por quê? A hora que você tem esse tipo de informação rastreada, você começa a analisar como está sua marca no mercado. Quem está falando o quê? Então, vamos dizer o seguinte, ó, né, eu coloquei aqui no Betão. A tecnologia é mais sofisticada. De repente, eu tenho na minha cabeça que a minha empresa, a meu consultório deveria ser reconhecido como a de maior tecnologia da região. E daí, na hora que você começa a ver o motivo da indicação, todo mundo fala que ele vai no seu consultório porque você tem estacionamento. Né? Daí que você tende, na verdade, começar a pensar, puxa vida, por que o meu cliente ele não enxerga essa minha característica, esse meu ponto forte? Daí a gente volta naquele ponto, como é que você está comunicando esse seu ponto forte de maneira consistente para os seus pacientes? Porque se isso aí está só na sua cabeça, está só na sua cabeça. Na sua consulta, você fala dessa sua tecnologia? Sabe, quando você mostra o tratamento, você compara o que existe entre o seu consultório e os outros? Você mostra, sabe, bate forte toda vez que essa tecnologia que você tem, ela é de ponta? Porque se você não faz isso, se você só acha que o seu paciente deveria entender, é bem provável que ele não entenda. E daí, se ele não entende, como é que esse cara vai te indicar? Vai lá no Dr. Carlos porque ele tem estacionamento. Ah, ele também tem alta tecnologia. Normalmente não é assim. Eu falo assim, pô, vai lá no Dr. Carlos que, cara, quando ele me explica o que ele está fazendo, dá para ver que a tecnologia que ele usa é completamente diferente. E ainda tem estacionamento. Tá? Então, assim, toda essa estratégia de fidelização, gente, ela começa a partir do momento que você tem uma estratégia de cadastramento de clientes adequada. Conforme você vai estar cadastrando esses clientes, conforme você vai cadastrando esses clientes, você vai trabalhando com esses clientes, você vai tendo resultados, você vai colhendo os resultados. Tá? Uma vez eu vi um cara falando que eu adorei, ele falou o seguinte, ó, como é que você caça a borboleta? Tem gente que vai saindo e vai tentando com a redinha caçar as borboletas em tudo quanto é lugar. Você vai correndo atrás, pulou o arbusto, sei lá o quê. Mas uma estratégia mais interessante é você construir um jardim. O que é construir um jardim? É você chegar e construir um ambiente que as pessoas queiram vir até você, que as borboletas queiram vir até você. Então, se você cria um consultório
aonde você está oferecendo o que o pessoal está buscando, a sua chance de captação ela é muito maior. Tá? Então, assim, toda essa estratégia que eu estou conversando com vocês, ela é muito amarrada. Eu tenho uma imagem, eu quero transmitir essa imagem, meu cliente compra essa imagem, ele valoriza, ele compra, ele indica, e é isso. Vira um círculo virtuoso. Tá? Vamos ver, o que mais? Pode colocar perguntas, hein, se eu não estiver sendo... Primeiro contato, colocar o valor, eu já falei para vocês, né? Como faço para seguir, eu falei para vocês. Tá. Iremos fazer o tratamento por etapa. Conforme for fazendo, o paciente irá pagar. Como posso colocar no dashboard? O valor total ou por procedimento feito? A minha recomendação nesse caso aqui, se você vai fazer tratamento por etapa e esse valor vai ser combinado em cada etapa, abre cada valor de cada vez. Quer dizer o seguinte, então, sei lá, eu vou colocar implante e depois ele vai ficar 6 meses, que eu não trabalho com carga imediata, vou trabalhar e ele só vai voltar daqui a 6 meses para colocar a coroa. Então, eu vou fazer a parte dos implantes e provisórios. Eu faço o primeiro orçamento, divido em 6 meses, em 6 meses o cara volta para a gente fazer a prótese fixa. Daqui a 6 meses, eu tenho outra proposta. A única diferença é o seguinte, eu cadastraria essa proposta ali no primeiro momento. Eu cadastraria 2 propostas, mas eu colocaria ela em 2 momentos. Como é que funciona isso aqui? Funciona mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Eu tinha cadastrado o Hernani. Vamos cadastrar o Hernani de novo. O Hernani, ele vai precisar, ele era da filial E, em agendar, ele vai voltar fevereiro, agosto. Eu tenho que falar com ele dia 16 de agosto. Tá? Valor da proposta, ele vai fazer mais R$5.000 por causa da coroa, 2 coroas, alguma coisa assim. Tá? E a combinar. Então, estética, R$5.000. Tá? Coroa. Coroas. Opa. 2 coroas? Sei lá. Eu cadastrei. Ué, mas Carlos, você vai cadastrar agora? Por que eu vou cadastrar esse cara agora? Por 2 motivos. Primeiro, quando você pega e você tem essa agenda aqui não tem data. Quer dizer o seguinte, em agosto, o Hernani está aqui. No dia 16 de agosto, eu sei que tem de ligar para o Hernani. Independente, eu posso esquecer, pode estar caindo o mundo. Se eu olhar a minha agenda, eu sei que eu preciso ligar para o Hernani no dia 16. Tá? Mas não é só isso. Esse cara também, ele vai estar dentro da minha proposta aqui. Ué, mas ele vai estar aí logo de cara? Não é bem assim. É que essas colunas, elas são cadastradas de acordo com a data do próximo contato. Quer dizer o seguinte, conforme eu vou colocando contatos que antes de agosto, elas vão, essa proposta do Hernani, ela vai descendo. A hora que estiver chegando mais perto do dia 16/8, ela vai chegando mais aqui em cima, ela vai estar mais visível. Mas quer dizer o seguinte, conforme você vai cadastrando, ela não vai atrapalhar as outras que estão entrando, que tem data de contato inicial, mas ela está lá. Ela está pronta para você chegar e pensar, digamos assim, correr menos risco de esquecer. Vamos colocar dessa maneira. Tá? Faz sentido isso aí também? Tá. Daí acaba a mesma coisa, né? O paciente passa a primeira consulta, o doutor diz que precisa reavaliar em 6 meses. É a mesma coisa, mesmo processo do Hernani. Você simplesmente abriu uma outra consulta para 6 meses. Ortodontia, já falei. Paciente com orçamento com 2 profissionais, também eu falei para vocês. É só você chegar e olhar e colocar em 2 profissionais. Eventualmente, no fechamento, consolida as duas. Quer dizer o seguinte, um é de 3, outro é de 5, deu 8, o cara pagou em
20 parcelas de 400, daí simplesmente divide depois na hora do recebimento. Tá bom? Faz sentido? Tá. Então, é mais ou menos isso, mas o que eu acho legal também, gente, é o seguinte, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma proposta, é uma clínica relativamente vazia, né? É uma clínica relativamente vazia. Vai chegar uma hora, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou explicar para vocês. Antes só que eu me esqueça, que acho que esse aqui é outro ponto legal. Eventualmente, você não sabe se esse cliente foi cadastrado ou não, mas tem esse campo aqui que você vai chegar e vai procurar os clientes que eventualmente você procura e você sabe, eu tenho 2 propostas do Hernani, tá? Quer saber de uma coisa? Ele chegou e falou o seguinte, vamos fazer diferente? Eu consigo estar adiantando a colocação da prótese? A gente pode trabalhar com um sistema de carga imediata, dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Você simplesmente vai lá e altera essa proposta que você tinha dele. Tá? Você pode chegar e mudar, você pode chegar e mudar aqui, em vez de agosto, vamos começar agora, em fevereiro mesmo. Tudo bem? Eu não vou mudar só para deixar isso aqui em aberto nesse momento. Acho que era um ponto que às vezes eu gosto de estar colocando, porque fica mais fácil. Também corre o risco de você ter certeza que quem que é o cliente que está cadastrado ou não. O que eu vou fazer agora, gente, é uma coisa assim, teoricamente vocês não vão ter de fazer, mas eu vou mudar agora para um outro consultório que é a minha base de teste A, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque daí vocês vão ver como é que essas informações elas ficam numa base mais cheia. Numa base mais cheia, você começa a ter esses campos mais populados. Acho que é isso aí. Você começa a ter uma agenda de contatos diferenciadas. Tá? Então, assim, num primeiro momento, se você tem uma agenda mais livre, você tem mais campos livres. Se você tem uma agenda mais pesada, você tem uma agenda de contatos mais pesada. E isso aqui é uma agenda de contatos do funil de vendas, não é a agenda do contato do seu consultório, tá? Isso é importante. Isso aqui é um sistema focado à captação de novos clientes e fechamento de pacientes. Tudo bem? Até tem um outro campo onde eu posso estar colocando aqui agendamento de clientes, mas, a priori, a função desse sistema é principalmente você fazer a limpa na parte de captação de clientes. Então, ou seja, eu já mostrei para vocês como vocês cadastram, eu já mostrei para vocês como vocês mudam esse cara dentro do funil de vendas. Então, por exemplo, essa outra clínica, ela tem 17 caras aqui na parte de agendamento, tem 27 na parte de primeira consulta, tem 37 em orçamento, tem 25 em negociação. Se eu for somar entre orçamento e negociação, eu tenho 300 mil. Tá? Eu tenho clientes com 200, eu tenho clientes com 400. Por que isso aqui é importante? A hora que você começa a colocar os dados, você começa a tomar decisões diferentes. É aquilo que eu falei para vocês. Então, eu preciso fechar 10 mil a mais, eu preciso fechar 20 mil a mais. Eu já vou olhando de maneira diferente. Agora, não só isso, olha, eu gosto muito desse campo. O pessoal não gosta muito quem tem de fazer isso, mas eu posso chegar e falar o seguinte, olha, eu tenho 19 orçamentos de 37 sem contatos por 15 dias. Por quê? O que está acontecendo? Onde que a gente está errando? Esses 19 são 115 mil reais, gente. Eu tenho em negociação, que lembra que eu falei a partir do não, 11, eu tenho 55 mil. Tá? Vocês perceberam como começa a mudar muito a maneira como você enxerga? Você vê como a sua equipe está trabalhando, sem você ter de fazer nada. Quer dizer, de novo, você vai chegar uma hora, dentro dessas negociações, que a sua função vai ser ajudar a sua equipe. Mas a ideia é exatamente essa, que você comece a olhar
mês a mês, né? Que você possa pegar, por exemplo, esses 30 contatos, é uma clínica aqui bem movimentada, e está seguindo ele de cabo a rabo. Porque, honestamente, se eu conseguir fechar 30, seria perfeito. Quer dizer, perfeito não. Se você fechou 30, é sinal que você está cobrando barato. Mas, vamos dizer que eu fechei 80%, que eu fechei 24 pacientes esse mês. Tá? Eu estou dentro da média. Só que, isso aqui são propostas iniciadas em fevereiro. Então, eu sei que tem bastante coisas em andamento aqui. Mas vamos pegar, por exemplo, janeiro. Janeiro eu acho que estava tranquilo. Né? Em janeiro foram 40... Não, desculpe, 18. Não tinha atualizado. Né? Desses 18, nossa, eu fechei só 4. Mas olha, tem 4 em negociação, tem mais 3 em orçamento. Tem 2 que nem conseguimos agendar. Não conseguimos agendar, gente. Obviamente, a prioridade está em negociação. Né? Mas é o tipo de questionamento que eu quero que vocês trabalhem com esse equipe. Obviamente, essa clínica já teria pessoas dedicadas a estarem fazendo essa parte. Tá? Uma clínica de 40 mil reais, 50 mil reais, às vezes é o dentista, a secretária, ou às vezes dentista, secretário e auxiliar, provavelmente não teria essa quantidade aqui de gente. Tá? Mas é importante vocês entenderem que a partir do momento que você trabalha dessa maneira, você começa a ter um grau de controle muito maior. Outro dia perguntaram, mas sou só eu e a minha secretária. Né? Por que eu precisaria disso aqui? Bom, se você controlar como tem que ser controlado, você não precisa. Mas se você não está controlando, se você está perdendo pacientes por falta de acompanhamento, se você não sabe quantos pacientes estão entrando no seu consultório por mês, se você não sabe como é que está sendo o processo desses clientes no seu funil, se você não sabe o valor de negociação você tem em andamento, se você não sabe quem está sendo contactado, quem não está contactado, cara, você tá deixando dinheiro em cima da mesa. Você está perdendo. Tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. É esse o processo que vai permitir que vocês dupliquem a lucratividade. Por quê? Vocês vão fechar melhor, vocês vão gastar menos dinheiro, vocês vão estar fidelizando os seus clientes de maneira mais consistente. Né? Às vezes o pessoal chega e fala assim, mas Carlos, e num caso de captação de clientes? A minha recomendação sempre é o seguinte, pega todo o seu histórico de clientes e vai fazendo uma campanha. Aqui que eu posso fazer, cara? Não sei, liga e fala que manda uma informação que você, por exemplo, tá... Né, outro dia eu estava vendo uma doutora que eu gostei muito, ela falou o seguinte, olha, o procedimento mais lucrativo que eu vejo em odontologia é o polimento raspagem. Falei, sério? Sério? Por quê? Porque eu estou conseguindo cobrar R$400, trago esse cara a cada 6, 8 meses, o paciente fica contente, às vezes vira e mexe, o cara vem no consultório, meu custo é muito baixo, né? Ele fica contente, ele precisa fazer alguma coisa. Falei, é uma estratégia. Se você está com pouco paciente, você precisa criar um produto a gente chama de produto de entrada, de baixo valor que possa trazer. Pode ser um clareamento, pode ser outro cliente falou, o que ele falou mesmo? Uma verificação de rotina depois de um tratamento ortodôntico. Teve outro cara que falou, o que ele falou? Ele fez uma campanha de alinhador, campanha de Invisalign Day é uma coisa comum que acontece. Tem gente né, às vezes você tem todas as negociações bem catalogadas, você fala assim, puxa vida, eu tenho 10 implantes, por exemplo. Né? Daí você fala o seguinte, puxa vida, eu vou criar uma campanha de implante para esses 10 clientes. Eu vou falar que eu consegui uma negociação especial com o meu fornecedor, eu consegui um desconto no produto de 30%, vai ficar bem atrativo. E daí você pega e faz uma campanha. Você percebeu como você começa a tomar decisões diferentes quando você tem as informações? Porque quando você não tem essa informação, fica difícil
de você começar a tomar decisões. Tá? Porque daí chega um momento que daí é o seguinte, o que acontece? Você não começa só a olhar por mês, você começa a olhar como está a sua rentabilidade dentro do ano, mês após mês. Quanto você está captando de clientes, quanto você está fechando, qual que é o valor de propostas, qual é o valor de fechamento, qual é o valor das perdas, né? E daí você vai vendo o histórico, como é que o seu consultório funcionou nesses últimos tempos. O que aconteceu? Como é que os anos anteriores, 2021, 2022, 2023, como é que esses anos se comportaram? O que você fez de certo? O que você fez de errado? E esse que é o objetivo quando você começa, na verdade, a colocar toda essa informação. Então, ou seja, independe muito, independe do tamanho de consultório, né? Depende muito mais do quanto você vai ter de controle para fazer as ações que são necessárias para você fazer seu consultório crescer. Faz sentido? Nossa, 9h20 já. Eu tinha um programa para falar 1 hora. Tá. Mas vamos lá, pessoal. Eu queria ouvir de vocês agora. Deu para ter uma ideia inicial? Porque eu vou pedir para vocês, né, que se vocês conseguirem já cadastrar 10, 20, né, eu já teve clientes que cadastraram quanto? 30, 40 numa manhã. Então, ou seja, o problema é o cadastramento, ele é bem rápido. Tá? E cadastre o que vocês tiverem de informações na mão. Se vocês não tiverem toda a informação, paciência, a gente vai tentando buscar depois. Mas quanto mais informações vocês tiverem para a primeira aula, semana que vem, tá? Mais vocês vão ter... vocês vão começar a enxergar o que eu estou falando, porque vocês vão ter o seu caso direto no seu consultório. Tá? Então, ou seja, a sua equipe está aí para te ajudar a implementar, colocar esses primeiros dados, mas vocês precisam buscar. E como esses seus consultórios, eles são, assim, basicamente, só quem tem acesso é você e sua consultora, vocês podem estar colocando os dados que vocês quiserem, mas eu recomendo que vocês sejam os mais precisos possíveis. Porque daí vocês vão conseguir estar tendo uma visão muito clara. Por onde eu começaria? Pelas propostas em andamento. Ah, Carlos, eu sei que eu tenho 30 propostas em andamento, então a primeira coisa que eu faria é cadastrar essas 30. Daí, depois, o que eu faria? Tendo essas 30 propostas cadastradas, eu ia começar a escanear os meses. Então, deixa eu ver. Fevereiro, quem foram os primeiros contatos que eu tive? Janeiro, como é que foi? Dezembro, como é que foi? Outubro, como é que foi? Setembro, como é que foi? Agosto, como é que foi? Tá? Pô, mas, cara, você quer que eu volte até quando? Depende de você. Porque vocês já entenderam como é que eu trabalho nesse sistema, não é? Vocês entenderam que o meu objetivo é tentar fechar 80%, 85% de cada mês. Então, quer dizer o seguinte, até quando você quer ir? Depende de você. Se você falar o seguinte, eu acho que se eu fechar só os de agosto, tá bom. Então, tá bom, cadastra só até agosto. Ah, mas, Carlos, vale a pena eu fechar até janeiro? Época que eu tinha consultória da minha esposa, a gente fechou já clientes que depois de um ano. Quantos de vocês não fizeram isso? Às vezes o cara fica meio perdido e fica lá sem como é que fala? Controle, e daí você fala o seguinte, caramba, eu tinha esquecido. Outro dia a gente estava dando consultoria no cliente e falou assim, meu Deus do céu, eu esqueci, né? E é isso que eu quero que vocês comecem a encarar de uma maneira um pouco mais profissional, que vocês consigam estar cadastrando esses dados de maneira mais profissional, porque isso vai fazer uma diferença enorme na maneira como vocês vão estar enxergando os seus clientes. E a comunicação com a equipe vai ser legal. Tá? Então, a comunicação vai ser do tipo, ok, então, esses aqui são os caras que a gente vai estar conversando hoje, esses aqui são os caras que a gente vai estar conversando amanhã, faz essa proposta, faz dessa maneira, sabe, você tem N possibilidades de estar trabalhando, mas
eu acho que fica muito claro quando você começa a enxergar, na verdade, o quê? Que, sabe, às vezes o dentista tenta tomar conta de tudo sozinho. E a regra é basicamente o seguinte: você tem um tanto que você consegue alcançar, para você ir além, você precisa de ajuda. E eu acho assim, impossível que o seu consultório não possa estar utilizando a ajuda de alguém de maneira um pouco mais, assim, mais ativa, não passiva. Não que você precise estar pressionando toda hora para estar sendo feito, tá? E esse é o objetivo. Ah, antes que eu me esqueça também, gente, porque essa é uma coisa que vira e mexe o pessoal fala. Eu criei, por solicitação do pessoal, um conceito de, como é que fala? Níveis de acesso, tá? Então, por exemplo, esses botões azuis, os usuários têm acesso. Esses botões laranja, só a partir de financeiro para cima. Nós temos 3 níveis de acesso: usuários, financeiro e diretor. Tá? Diretor tem autoridade para fazer alterações em coisas fechadas, então minha recomendação é só vocês fiquem como diretor. Um pagamento fechado, uma proposta fechada, alguma coisa assim. Um financeiro, ele pode fazer vários lançamentos de propostas, de valores, de pagamentos, negociações, tá? Mas o usuário, via de regra, ele pode cadastrar a proposta, colocar o valor e coisa e tal. Então, ou seja, mesmo essa tela aqui, tá? Essa tela aqui, onde mostra os resultados do mês, ela não aparece se você for usuário, tá? Se você for usuário, a única parte da tela que vai aparecer é essa daqui para cá. Tá? Foram algumas solicitações que o pessoal pediu e que eu não vi nenhum problema de colocar. Porque você consegue estar fazendo esse mesmo trabalho mesmo sem estar dando acesso de todo o fechamento do mesmo consultório. Mas daí é critério de vocês, discutam com a sua consultora quais os níveis de acesso que vocês querem que a sua equipe tenha. Tá bom? Eu acho que é isso. Pô, 1h30, foi bastante. Alguma dúvida? Vocês sabem como, então, a cadastrar pelo menos... Eu gostaria de ver pelo menos 10, 20 propostas, clientes/propostas, para a semana que vem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar abrindo, provavelmente eu vou estar fazendo um outro treinamento para outro grupo na quinta, talvez na quinta e na sexta-feira. Tá? Vocês são bem-vindos, obviamente, mas o ideal seria que vocês já começassem a buscar esses clientes dentro do seu banco de dados para poder começar esses cadastramentos. Tá bem? Porque daí, na hora que a gente for começar na aula do Mini MBA, onde a gente for começar a falar sobre estratégias, pontos fortes, acho que vai ficar muito mais claro para vocês, vocês já começarem a entender, e a estratégia de como é que vocês vão utilizar esses números. Tudo bem? Tranquilo? Bom, de qualquer maneira, vocês têm o contato das suas consultoras. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar, ou eu incluo dentro do treinamento. A partir de amanhã, eu já coloco esse treinamento disponível para vocês terem acesso. Tá? Se vocês quiserem colocar a sua equipe para assistir, para elas conseguirem estar entendendo como fazer o cadastramento, fique à vontade. Eu vou colocar provavelmente no YouTube, não listado, mas eu vou colocar no YouTube. Então, assim, vocês podem estar colocando, passando para a sua equipe da maneira como vocês quiserem. E lembre-se só do acesso, tá? Se vocês ainda não pegaram acesso com a sua consultora, pede o acesso. O acesso ele é criado individualmente, ou seja, a gente cria a empresa, dá o acesso de acordo com o e-mail que você passar. Como eu falei, né, eu acho que uma das vantagens do sistema é que você pode ter uma pessoa trabalhando no consultório, você pode estar em outro lugar, você vai ter acesso imediato ao que ela fizer. O sistema é extremamente rápido.
a gente fez testes com 7 pessoas imputando dados simultaneamente. É interessante até ver como o sistema mudava. A única coisa que eu sempre tomo cuidado, peço para tomar cuidado, é o seguinte: se vocês estiverem usando a mesma senha para 2 pessoas diferentes simultaneamente, só tomem cuidado com isso aí. Eu não gosto dessa situação, tá? Mas acho que é isso. Então, de agora até semana que vem, lição de casa, cadastrar pessoas no sistema, o máximo que vocês puderem, tá? E de preferência, tá? De preferência, falem para a sua equipe fazer esse cadastramento. Porque se elas não fizerem, elas não vão aprender. Se elas não aprenderem, elas não vão conseguir te ajudar. Então, às vezes, é melhor você e ela assistirem juntos, reassistirem esse treinamento, fazerem as coisas meio que passo a passo, porque fica mais simples de vocês estarem aprendendo. Tudo bem? Tranquilo? Falou, gente. E semana que vem ou na outra, eu devo fazer o treinamento de uma parte financeira também. Tá bom? Mas, a priori, lição de casa é vocês cadastrarem pelo menos esses clientes dentro do sistema. Falou? Tá bom, então. Valeu, gente. A gente se fala. Abraço. Tchau, tchau.